Boa noite, Uninova Entrevista já está no ar. Hoje vamos falar sobre autoeducação vitalícia. A autoeducação vitalícia é um processo educativo que ensina o autocontrole do pensamento, da alimentação, da respiração e da movimentação. Entre outras coisas, inclui um critério alimentar bem estabelecido e baseado em ensinamentos tradicionais. Como é realizado esse processo? Quais os benefícios? Essas e outras perguntas nós vamos responder hoje com um especialista no assunto. E eu estou falando de Tomio Kikuchi, que desde a sua chegada aqui no Brasil vem desenvolvendo e divulgando o processo da autoeducação vitalícia. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-lo. E eu queria saber do senhor, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a autoeducação vitalícia. Exatamente contra, oposto da educação profissionalizante. Hoje em dia não encontra nenhuma universidade que fortaleça a personalidade. Só profissionalidade, só salário. Quem entra na universidade apenas interessa receber diploma profissional. Esse é o problema. Não está fortalecendo a personalidade. Todo mundo envolvido, sistema salário, que profissionalizante que interessa escolher mais, né, profissionalidade mais lucrativa. Não fortalece a personalidade. Esse é o grande problema da educação, né? Desintegrado. Educação integradamente, personalidade fortalecida, essa é a verdadeira educação. Então, um dos piores críticos do sistema atual, crítica da educação que não fortalece a personalidade do jovem. Essa é a minha preocupação. Então, a autoeducação vitalícia é um processo natural, ele não é algo profissional. Então, incluído tudo, integrado, educação integrada, psicossomaticamente, fortalecer a personalidade, perceber, prevenir, reconhecer, prevenir. Essa não é educação. Vitalícia significa desde o nascimento, envelhecimento, falecimento, ensino. Como nascer? E parto normal. Hoje em dia, a maioria parte cesariana. Essa é grande crise. Não deixa nascer criança, a maioria cesariana. Então, na educação vitalícia, incluído ensinamento parto normal, realizado em casa, no hospital. E quem adere a essa autoeducação vitalícia, ela consegue um resultado interior e exterior, mais ou menos de quantos dias, assim, que eu estou aderindo? E sempre encontra resultado prático, né? Sem prática não vale nada. Sempre ensinando teoricamente, praticamente, né? Funcionalmente, compreensivelmente. Essa é uma educação vitalícia, vida inteira. Ensina como nascer nosso filho, como envelhecer satisfatoriamente, né? Fortalecendo a personalidade. Não é envelhecimento, aposentagem, perdido. Nossa vida não dá aposentadoria. Vida executiva. Até o último momento, tem muito que aprender com a natureza. Né? Sim, e o senhor fala muito nas suas palestras que a cura ela é pela boca. Eu queria que o senhor explicasse aqui o porquê disso, o que é. Eu trouxe cartaz, exatamente, cura pela boca. Não é só doença, não. Cadê? Aqui trouxe. Então aqui a gente tem um dos cartazes, né, Kikuchi, da sua palestra. Isso. Comprovação de tudo pela boca. 5 bocas já acrescentado. Nós somos, né, controlados 5 bocas. Essa boca, essa boca, essa boca, essa boca, até uma boca mais importante, boca umbilical. Quando criança cresce dentro do útero da mãe durante 280 dias, aí multiplicando cada vez assustadoramente. Onde arrumar essa matéria-prima? Que nova vida que formando dentro do útero da mãe. Tudo comida da mãe.
comida demais que transforma sangue que passa no cordão umbilical, aquele que sustenta para a qualidade e quantidade indispensável da formação de nova vida. Então, a comida ela é um fator importantíssimo. Eu queria saber do senhor... Fundamental. Eu queria saber do senhor quais alimentos que quem adere a essa autoeducação vitalícia ela pode ingerir, deve ingerir. Alimentação psicossomática, não é somente física. Palavra de nutrição mental. É importante, viu? Então, tem que assimilar, mastigar bem, alimentação gastronômica, alimentação verbal também. Então, nosso ensinamento, alimentação psicossomática. Palavra tem nutrição verbal, que fortalece a função cerebral. E um dos alimentos, o Kikuchi ele é dono de um restaurante, o Satori, que ele é localizado lá no bairro da Liberdade, aqui na capital paulista. E a repórter Lohane Silva foi lá acompanhar de pertinho como funciona o espaço. O japonês Tomio Kikuchi, mestre e educador, chegou no Brasil em 1955 com o intuito de difundir a macrobiótica. Com o passar dos anos, Kikuchi evoluiu seu pensamento da arte fundamental da autoeducação vitalícia. A ideologia é um processo educativo que ensina o autocontrole do pensamento, da alimentação, da respiração e da movimentação. Macrobiótica, macrodogmática, macrofanática, macroidiótica não vai funcionar não. Aquela época que encontrei esse ensinamento eu tinha ainda 21 anos de idade. O professor tem 91 anos e é pioneiro no assunto na América Latina, sendo um imigrante com o maior número de publicações. Kikuchi é fundador do Instituto Princípio Unificador, Escola Musou e do restaurante Satori. Pessoa idosa tem que assumir responsabilidade em relação ao futuro do jovem. É esse o local, localizado em frente à Praça Carlos Gomes, aqui no bairro da Liberdade, que o professor Tomio Kikuchi escolheu para difundir o pensamento da autoeducação vitalícia. A professora Andréia Tenório está conhecendo sobre o autocontrole e não lhe falta interesse para expandir suas experiências. Porque pela primeira vez eu encontro alguma coisa que eu sinto vontade de passar adiante. Porque até então eu encontrei muitas coisas assim que achei muito interessante, que eu poderia divulgar para as pessoas, mas que eu não me via divulgando até como uma forma assim de fazer alguma coisa pelo mundo. Inúmeras pessoas optaram em seguir o estilo de vida que o professor estuda há mais de 70 anos. Kikuchi comprova que ainda tem muito mais a fazer. Para os interessados no conceito, o restaurante Satori possibilita inúmeras formas de conhecer o pensamento do mestre Kikuchi. Professor, como nós podemos ver no VT, o seu restaurante ele é baseado em produtos naturais, né? Uma alimentação extremamente natural, com cereais, verduras, legumes. E a minha geração, por exemplo, ela não está adepta a comer esse tipo de alimento. A gente, por ter uma rotina muito acelerada, a gente acaba comendo um fast food. Eu queria que o senhor comentou também no começo que o que te preocupa são os jovens. Eu queria que o senhor fizesse esses comentários. E a alimentação que encontra hoje em dia sistema, alimentação comercial. Finalização para aquela comida que encontra sistema, para vender, não é para comer não. Né? Então, eles capricham por embalagem enganosa, atrativo, desejoso do que é necessário. É importante alimentação principal, alimentação necessária, indispensável. Alimentação desejosa, complementar. Envelhecida hoje em dia. Todo mundo come, mas desejosa que é necessário. Essa é que vai prejudicar a integralidade do nosso organismo. Depende da alimentação integrada, entre parte principal complementar, entre indispensável e desejosa. Tem que ser controlada proporcionalmente. Parte principal, indispensável, parte complementar. Esse pode comer
Quem sabe comer, alimentação principal, pode comer complementarmente, observando reação do próprio organismo. E o senhor dá palestras pelo mundo todo. Mundo inteiro. Inclusive em lugares que políticos deveriam estar, que é Brasília. nas periferias. Brasília faz palestra. Câmara dos Deputados, Senados, também TV Globo me convida sempre a fazer palestra, atrás do outro. Então, palestra para mim é habitual. Sim, professor. E além desses lugares, o senhor dá palestras nas periferias. Como que ele vai levar esse tipo de assunto para uma classe tão desfavorecida na nossa sociedade? Chamando a atenção, todo mundo envolvido, enganado, sistema, né? Fórmula que é funcional. Por isso, família, mesmo revelando resultado, influência, sistema invertido. Tudo família invertido, parte mais formal que funcional. Né? Então, hoje em dia, não encontra nem a família integrada, tudo desmoronado. Hein? Tudo família desmoronada. Não encontra nem família integrada. Formalmente encontra família. Funcionamento é zero. Esse é o perigo da realidade. Família desmoronada. Realmente. E também há uma série de cuidados nessa autoeducação vitalícia. E uma delas, o senhor acredita que é a movimentação. Eu queria saber do senhor o que fazer quando uma pessoa é sedentária e quer aderir a essa autoeducação. É interessante. Eu mesmo pergunto a você, por que aumenta câncer cada vez mais, assustadoramente? Precocemente. Câncer. Eu sou especialista de acompanhar todo tipo de câncer. Todo tipo de câncer curamento pela boca. Né? Mas é importante. Muito cancerologista, né? Eu trouxe especialista cancerologista, oncologista, né? Morrendo com câncer também, próprio especialista. Né? Eu mesmo pergunto a todo mundo. Eu sou especialista, principalmente câncer, todo tipo de câncer. Mas é interessante. Todo órgão que fica câncer, mesmo ouvindo bem, mesmo coração não fica câncer. Por quê? Todo órgão fica ameaça cancerosa. Meus coração fica não câncer. Por quê? Ninguém explica. Não existe câncer do coração. Eu vou explicar mesmo. E o senhor, em falar em câncer, o senhor fala também que a medicina ela está falida. Falida, Por quê? isso mesmo. Medicina sintomática, paliativo, né? Efeito sintomática, paliativo, complicador, desintegrador. Esse que vai matar a gente. Hoje em dia ninguém morre com doenças. Morre com tratamento invertido, provocador, destruidor, integralidade, pela boca. Senhor Kikuchi, o papo está ótimo, mas eu preciso chamar um intervalo e te convido a ficar aqui para tirarmos algumas dúvidas dos nossos telespectadores. No final do programa, pode ser? Pode ser. E você não saia daí que hoje o Uninove Entrevista está recheado de coisas boas. No próximo bloco estará aqui com a gente um adepto dessa autoeducação e que falará um pouco sobre o seu estilo de vida. A gente volta já. A Uninove está entre as 50 melhores universidades particulares da América Latina. Essa universidade? Também. A Uninove oferece a melhor estrutura tecnológica. Essa universidade? Também. A Uninove tem os melhores professores. Essa universidade? Também. Uninove Presencial e Uninove Educação à Distância. A mesma qualidade e o mesmo diploma. Escolha seu curso e matricule-se já. O Uninove Entrevista já está de volta. E o tema de hoje é autoeducação vitalícia. Eu tenho agora aqui no estúdio comigo o Johnny Regis Pazin, que é um adepto desse estilo de vida. Boa noite, Johnny. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Queria saber de você o que te motivou a seguir esse estilo de vida? Sempre a autoeducação vitalícia é um tema da vida inteira, né? Só que num processo, né, a gente vai amadurecendo e procurando, através de várias atividades, encontrar respostas para a vida, né?
esse estilo de vida que eu tinha desde criança foi mudando, né? Fui realizando muitas coisas através mesmo o estilo de vida de atleta, né? Como corredor, eu estava procurando, né, sentido também, procurando realização. Então, esse já é um treinamento para eu chegar aonde eu estou agora, né? Foi uma graduação e todas essas fases foram bem importantes, emocionantes, comoventes e o estilo de vida o estilo de vida determina o nosso destino, né? Então, estilo de vida de atleta é importante, é uma fase da vida da gente como jovem, mas a gente tem que chegar assim, a respostas mais importantes, né, para a vida. Então, essa que foi a minha corrida da vida, não só como atleta, né? Teve uma transformação e é contínua essa transformação. E depois dessa transformação mesmo, quais foram as diferenças que você conseguiu notar no seu corpo? O condicionamento para ser atleta é bem intenso, né? E o condicionamento para viver parece que acompanha, né, de certa forma, só que ele é multidiversificado, o condicionamento para educação para a vida. Você tem que 24 horas, você tem que pensar em muitas questões importantes da vida, né? Alimentação, o sono, como um atleta mais no sentido mais assim, mais amplo, né? Não é uma coisa só, né? Não é um objetivo só. Muda muito, né, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de se relacionar. Não dá para fazer as coisas tudo correndo, né? Tudo tem seu tempo, tem seu ritmo, tem que ouvir as pessoas, né? Como atleta, a gente pouco se importa com algumas questões vitais importantes, né? A gente se preocupa com a saúde no sentido de performance, né? A gente quer chegar, a gente quer melhorar, a gente quer chegar a alguma conquista importante, mas na vida mesmo, na prática, é diferente. Então a gente tem que ser mais humilde, eu acho, né? Essa humildade, esse relacionamento com as pessoas, isso é bem importante é uma coisa que faltava, né? Então eu me identifiquei, eu aderi a essa atividade, a essas pessoas, a esse grupo, porque é uma necessidade. Foi muito uma forma até, eu acho, tem que ter muita coragem, né, para mudar de estilo de vida, para reconhecer a própria necessidade, o que a gente precisa e mudar de uma coisa assim que está dando certo, que você está subindo, está fluindo, e mudar para uma outra coisa muito simples que as pessoas às vezes não, as pessoas sentem um pouco, né? Puxa, uma mudança de ser atleta tão importante, daí você começou a cuidar da vida, do estilo de vida, da alimentação, da mastigação, de tanta coisa. Então eu sinto que foi uma decisão bem corajosa. Sim. E, Johnny, a gente sabe que esse tema, autoeducação vitalícia, ele está muito ligado à saúde, né? Como que existe algum especialista que te acompanha nesse processo? A saúde é o foco, né, é a coisa mais importante e por isso que tem que ter critério, né? Tem que ter educação. Por isso que eu procurei um mestre, o professor Tomio Kikuchi, que o exemplo dele é muito atraente, é magnético, então foi muito forte, né? Eu assim, eu acompanhei esse meu sentimento, né? Então eu acho que essa questão da saúde é uma questão vital importância e como atleta eu acho que falta alguma coisa. Eu acho que muda a forma de a gente ver as coisas
é bem importante. E por estar ligado à saúde também, né, Johnny? Está ligado a exercícios físicos, a alimentação. Agora conta pra gente, qual que é a sua rotina de exercícios e do que você ingere de alimentos? A rotina é como qualquer pessoa, né? Mas a gente tem um ritmo, né? Desde quando acorda, já tem aqueles os exercícios que o professor mostrou, que ele ensina, os exercícios de ritmo prática, né? São rolamento, sacudimento, agachamento, várias práticas que a gente vai utilizar no dia a dia e que a gente começa desde manhã, começa treinando e o treino também de atendimento das pessoas, de receber as pessoas, de orientar, de mostrar. Então a gente tem que ser um exemplo também, tem que escolher os alimentos desde a feira, né? Eu vou na feira muito cedo e no mercado e procuro os melhores, a matéria-prima, né? A matéria-prima que vai formar o nosso sangue pela boca, né? A matéria-prima do sangue é a alimentação, é muito concreto isso, né? Então, o dia a dia, o estilo é procurar essas coisas que vão integrar, para integrar a nossa vida com as pessoas que procuram, todo mundo vem do mundo inteiro, as pessoas procurando, então é uma responsabilidade muito grande. E todo esse movimento de procurar as coisas, de chegar até a cozinha, é um movimento, é uma atividade vital, vitalícia, né? Por isso, o critério que acompanha é muito importante. O critério é a chave, né, dessa educação. É como a prancha para o surfista é o critério para nós, para enfrentar as crises, as ondas, as dificuldades do dia a dia. E todo mundo precisa de critério, né? Se não, de alguma forma, para realizar qualquer coisa, precisa de critério. Essa que é a chave que diferencia a nossa realização. Realmente, Johnny, todo mundo precisa de critério. E como o Johnny mesmo falou, ele foi atleta. E em 1992, ele ficou em terceiro lugar na 68ª Corrida Internacional de São Silvestres. Vamos rever como foi esse momento. O terceiro colocado, que nem pintou ainda na Paulista, agora sim. Na frente o Bicão, o Penetra. A expectativa do terceiro lugar. A vitória de Simon Chemboio. O número virado. Não dá para definir. Pelo jeito é o brasileiro. Johnny Pazin. Praticamente inesquecível pela briga dele com Arthur Barrios. E aí o primeiro brasileiro, o John Pazin. Um brasileiro que surpreende mais uma vez. Johnny, a gente acabou de ver aí você ganhando em terceiro lugar. Queria que você comentasse qual foi a sensação de você ter ganhado isso para o Brasil, ter levado esse terceiro lugar para o Brasil. É uma sensação bem que acompanha a minha vida inteira, né? Eu acho que é uma preparação para chegar agora a tudo que eu estou fazendo e esse sentimento que dá essa vontade de realizar as coisas e de compreender como é que é a vida, como é que é as coisas, de ouvir as pessoas, né? As pessoas que estão precisando, né? Tem muita gente precisando da gente, né? Então, essa emoção, essa comoção na minha vida foi muito importante para me impulsionar para realizar coisas mais... Foi uma experiência muito rica e que é bem emocionante, porque eu também me relacionava com milhares de pessoas, né? Muita gente me conhecia e eu não sabia quem era. Então, a gente... e depois, aquele gesto que eu fiz quando cheguei em terceiro lugar, né? Eu não cheguei. O terceiro lugar, na verdade, não é que
era o lugar que eu devia... não poderia ser melhor, né? Porque o primeiro colocado era um queniano, Simão Chimoio, dos melhores do mundo naquele momento. E o segundo colocado foi o Arthur Barrios, que era o recordista mundial dos 10 quilômetros. Então eu me senti como um grande privilégio. E quem veio atrás de mim depois ficou muito famoso, que foi Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Então ele também ficou muito emocionado, eu lembro da emoção dele, né? E foi é isso que dá sentido, né? Essas emoções que a gente vive, né? Não precisa ser numa São Silvestre. Tem muitas emoções no dia a dia, simples, que a gente às vezes não percebe, mas isso me impulsionou muito, né? E me deu sentido para eu duvidar e para buscar coisas, né? E o que eu vou ser depois de ser atleta? Eu não vou ser atleta a vida inteira, né? Então depois eu vi o Vanderlei também, como ele cresceu e representou o Brasil, e como ele chegou às Olimpíadas, e fazendo aquele gesto, né, que eu fiz quando eu cheguei em terceiro. Depois, no outro ano, ele correu a São Silvestre também, ele chegou em terceiro, eu já não corri, e ele fez esse gesto, e esse gesto continua, né? E essa minha vontade de realizar coisas importantes continua nisso que eu estou fazendo, né? Sim. E você mesmo disse que essa corrida, você ter sido atleta, impulsionou muito transformações dessa autoeducação, encontrar essa autoeducação vitalícia. O que ela representa para você, Johnny? É o processo de vida inteiro, desde dos meus pais, dos meus antepassados, né? É o resgate, é o reconhecimento essa gratidão pela família, né? E isso foi muito importante. Eu senti que eu tinha uma missão importante de representar toda a minha família nisso que eles precisam, que é difícil de entender ainda, né? E eu tenho que mostrar um exemplo muito forte para as pessoas entenderem. As coisas não funcionam sem o exemplo, né? O exemplo meu da São Silvestre foi importante, e aí a gente vê o exemplo do professor, né, que foi importante para mim. Então, essa coisa do exemplo é muito, muito importante, essa responsabilidade de representar muita gente que faz parte da minha vida, né? Muitos amigos, e é um turbilhão de emoções que faz a gente se animar para qualquer coisa e dedicar tempo, como um voluntário, né? Até assim, dessa educação para a vida, né? É uma educação perpétua, vitalícia, é a vida inteira. Ninguém foge disso, né? Então, como eu falei, a questão a diferença é o critério que cada um usa, né? Todo mundo quer evoluir, todo mundo quer desenvolver, e a forma como cada um treina e cada um chega, né? O processo de cada um é muito valioso, né? O meu processo está sendo esse. Não é fácil, né? Não é fácil entender as coisas que o professor fala, né? Mas com o tempo a gente percebe que tem esse fundamento, a parte oculta que ele viveu também, o processo dificultoso da vida dele que deu condição para ele transmitir tudo isso, né? Sem dificuldade é difícil de chegar em qualquer lugar. Verdade, incrível, Johnny. E para quem se interessou sobre esse tema autoeducação vitalícia, o que você sugere, você que está aí desde o começo aderindo a isso? Então, tem o Centro Internacional de Autoeducação Vitalícia, que é uma referência importante para ter contato com a culinária, ter contato com a Escola Mussô, né, em Mariporã, que tem eu fiquei lá durante 10 anos, né? Foi uma fase muito importante também para compreender tudo isso. Eu estou compreendendo ainda, né? Mas tem a escola, tem as orientações do professor, tem as aulas de culinária. Na verdade, é uma escola de feminilidade, principalmente, uma escola de masculinidade. Ninguém nasce pronto, né? Que nem atleta, né? Não é masculinidade, tem que desenvolver com prática, com atividade, com dificuldade, feminilidade também, né? Então, todo esse processo
de vida, né? A gente acompanha e muita gente, né? E vai aprendendo. As pessoas vêm e nos ensinam também. Elas trazem informações, né? Muita gente traz informações. Muitos médicos, muitos terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, psicanalistas, de todos os campos passam por lá e a gente troca essa energia, flui muita energia, a gente aprende muita coisa, né? E a gente precisa essa coisa muito importante que é o diálogo com pessoas, com todo mundo. Para perceber tudo, tem que dialogar com todo mundo, né? Todos os tipos de diálogo, assim como vocês fazem. Como jornalistas, vocês vão... O leque de possibilidades aumenta muito, né? É sempre muito emocionante, né? Tremulante, palpitante, ofegante, né? Como essa coisa de atleta ainda continua, né? De outra forma, né? Mas parece mais formal, né? Que a gente, mas a luta é muito grande, é 24 horas, por isso... E a gente está recebendo as pessoas que vêm, a gente compartilha as experiências e é muito gratificante. É um processo longo. A vida inteira. Exatamente. Johnny, muito obrigada pela sua presença, Eu que agradeço. Viu? E a gente vai para um breve intervalo, mas não saia daí. A gente volta no próximo bloco com algumas dúvidas referentes à autoeducação vitalícia feita pelos nossos telespectadores. A gente já volta. A Uninove está entre as 50 melhores universidades particulares da América Latina. E se você quer a melhor, venha para a Uninove. Mas se não puder vir, não tem problema. A gente vai até você com a Uninove Educação à Distância. São dezenas de profissionais trabalhando para que as aulas sejam tão boas e interativas quanto as presenciais. A infraestrutura aqui é tão completa que é teste comercial. Foi gravado nos estúdios da Uninove. Uninove Educação à Distância. Matricule-se já. O Uninove Entrevista está de volta falando da autoeducação vitalícia, que, como já vimos, é um estilo de vida cheio de benefícios. Voltamos a falar com o professor Tomio Kikuchi, que já esteve aqui conosco no primeiro bloco, falando um pouquinho sobre a autoeducação. E agora a gente tem as dúvidas dos nossos telespectadores. Produção, solta aí a nossa primeira pergunta. Oi, eu sou a Letícia Rocha e eu gostaria de saber como essa autoeducação vitalícia pode contribuir para a prevenção de doenças. Não é somente doença, não. Nós somos vivendo 3 desgraças da humanidade. Doenças, pobreza e insegurança. Nossa educação, exatamente, não é somente doença, não. Pobreza. Por que é pobre? Porque a pessoa é vítima da violência, né? Então, para sobreviver, essa é a realidade que piorando cada vez mais, tem que uma educação que fortalece a personalidade. Né? Então, agora lembrando, eu sou um jornalista muito importante. Eu trabalhei, logo depois formado no Japão universitário, trabalhei maior do jornal do Japão. Viu? Então, jornalista deve um governo, né? Tem exemplo, vários exemplos. Exatamente. Então, força de uma vibração de personalidade jornalista até derrubar um pai enrolado, corrupto, tudo, né? Incompetência de cada pai. Trabalho de jornalista poderoso derruba. Então, eu esperando, jornalista que tem que assumir responsabilidade. Não deve envolver no sistema, não. Exatamente, concordo com o senhor. E agora, a dúvida do nosso telespectador envolve o ambiente profissional. Vamos ver. Oi, meu nome é Isabela Lirencio e eu gostaria de saber como realizar uma autoeducação profissional. Tem que duvidar. Internamente e externamente. Duvidosa, estudiosa. Não é dúvida acumulada, dúvida aplicada. Procura razão de tudo. Todo problema não acontece de repente. Acontece consequentemente, razoavelmente. Então tem que perguntar a razão de tudo. Razão para piorar, razão para melhorar, toda a razão. Quem percebe a razão de tudo, tudo resolvido razoavelmente. Para procurar razão, entender a razão, tem que perguntar, não custa nada. Hein? Então hoje em dia, muita jovem não sabe perguntar.
Exatamente, a universidade trocando dúvida, resposta, dúvida, resposta. Então, dúvida. Quem não é duvidosa, mais aprofunda, amplia conhecimento. Educação duvidosa. Não acredita facilmente, não. Esse mundo, maioria mentirosa. Maioria mentirosa. Não sabe explicar, até porque medicina, médico não dialoga nada. Diálogo base do relacionamento do doente médico. O médico não sabe dialogar, não sabe responder. Imediatamente, tratamento, até mais sintoma, parativo, comprovando, complicando, agravando cada vez. Educação tem que ser dúvida, aprofundando, né? Ampliando o próprio conhecimento. Dúvida, começo da educação, dúvida a si próprio, dúvida ao outro. Não vai esgotar dúvidas. Né? Tem que ter mais dúvidas. Aí descobrir, reconhecer realidade integrada. E agora vamos para a nossa última pergunta. Meu nome é Fernando Pava e eu gostaria de saber que especialista devo procurar para adquirir esse estilo de vida. Não existe igual. Cada um é cada um. Então tem que aproveitar. Dúvida diferente do outro. Aí pode aprofundar outras personalidades. Então quem tem dúvida, mas parabéns. Faz a dúvida realmente não tem oportunidade para confirmar, né? Resposta útil, fortalecedor da personalidade. Então, eu me lembrando agora, é importante, um dos grandes portugueses que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, ele que confirmando, ele é filho de família pobre, então sofreu para aprender realidade. Então, meio de dificuldade, pobreza, ele ampliando, né? Aprofundando conhecimento. Aí cada obra que ele lança é qualidade mais valiosa. Enfim, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Enfim, estudou, verificou tudo, duvidou tudo. Enfim, chegou à conclusão. Conclusão impressionante. Esse mundo atual não encontra nenhuma pessoa que merece confiar. Olha só. E, professor, a gente pode perceber que esse processo ele é pouco conhecido. Como fazer, quais estratégias que o senhor utiliza para tornar a autoeducação vitalícia mais conhecida? Existe alguma estratégia? Então, treinamento, ping-pong verbal. Tudo jovem gosta de ping-pong, né? Aquela bola, né? Mas tem que usar bola verbal. Joga para pergunta, responde, pergunta. Esse é treinamento, pergunta, responde. Esse é ping-pong que fortalece agilidade, responsibilidade verbal. Esse é treinamento. Qualquer momento tem que treinar ping-pong verbal. Tem que responder. Exatamente. E para finalizar, professor, qual o conselho que o senhor daria para quem quer aderir a essa autoeducação vitalícia? Quer começar de hoje? Qual o conselho do senhor? Não deve ser envolvido sobrevalorização de dinheiro. Dinheiro, todo mundo atrai dinheiro. Quem tem dinheiro já resolve tudo. Sobrevalorização de dinheiro. Todo mundo já procura atrai dinheiro. Quem tem dinheiro já resolve tudo. Adquire tudo. Sobrevalorização de dinheiro, essa é a grande armadilha do sistema atual. Né? Então, não deve ser, né, envolvido do sistema supervalorização de dinheiro. Todo mundo correndo atrás de dinheiro. Né? Esse aqui já é política, função cerebral. Mesmo usando esse celular, esse gasta mais dinheiro. Não sabe usar, treinar diretamente, palavra, já. Dependendo desse equipamento hoje em dia, vai prejudicar a função cerebral, mental. Minha preocupação é envelhecidos, dependendo mais custoso. Quem tem dinheiro é fácil encontrar aí. Então, desculpa, prejudica a função mental, cerebral. Então,
tem muita coisa a contar. Exatamente. Senhor Kikuchi, muito obrigada pela presença. Foi uma honra tê-lo conosco aqui. E o Uninove Entrevista de hoje já está acabando. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima semana com mais um tema inédito para você. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tchau!